o ronco dos motores. Pintou vermelho. Vai pintar o verde. Vamos para a largada. Aí o Senna se preparando para completar mais uma volta. Uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores. Bandeirada para ele. Ayrton Senna. Ayrton Senna vence o Grande Prêmio de Portugal em 1985. Primeiro um ritual. Era acordar de manhã, já tomar café, fechar a sala e falar, não, aqui agora é meu. E era até mais legal quando ele saía mais para trás, né? Que aí ele ia para cima e dificilmente ele não ganhava uma prova. O Ayrton Senna, quando ele ganhava no domingo, cara, acho que ele ganhava a semana de todos os brasileiros, né? Para mim, eu acho que ele representa uma inspiração, como para todos os pilotos que vieram da minha geração, né? Eu acho que o principal, eu acho que ele era muito respeitado, ele era um brasileiro respeitado e fazia questão de ser brasileiro. Era a esperança, era sempre o domingo alegre, né? A imagem do Ayrton acho que ainda é muito presente para a maioria dos brasileiros. Foi além de um excelente piloto, acho que um grande ser humano também, deixou um grande legado como o Instituto Ayrton Senna e todas as vitórias e esperanças para o povo brasileiro, que principalmente naquela época a gente sabe que o Brasil passava por um momento muito difícil, né? Foi quando o Senna dava as alegrias para todos nós aos domingos. Então acho que o Senna deixou um grande legado justamente por isso. O Ayrton Senna, quando ele ganhava no domingo, cara, acho que ele ganhava a semana de todos os brasileiros, né? O Ayrton Senna representava a gente durante aquelas semanas, às vezes, que a gente corria, trabalhava que nem uns doidos, sabe? E de repente o cara, venci por vocês. Era como se eu estivesse correndo no lugar dele. Eu sempre me via assim, no lugar dele. Acho que todo brasileiro se via assim. Falar do Ayrton para mim, para quase todos os brasileiros, independentemente de gostar ou não de Fórmula 1, é um orgulho. Talvez é uma das marcas mais positivas que o Brasil tem no mundo até hoje. Ele é muito respeitado, ele é muito querido, ele é reconhecidamente o melhor piloto que passou pela Fórmula 1 até hoje. Não existe nada parecido. E para mim é uma referência. A Ayrton Senna é uma pessoa assim, né? Ele foi um ídolo, né? Foi um mito para nós brasileiros. A gente tinha alegria em assistir Fórmula 1. Hoje, infelizmente, não se tem mais, né? Então era realmente prazeroso. O domingo era diferente, né? Às vezes você reunia com os amigos, fazia churrasco somente para ver uma corrida. Então era um cara diferenciado em relação aos demais, né? O Ayrton Senna, acho que ele conseguiu unir as famílias, né? Ele conseguia juntar as pessoas, porque o Ayrton Senna era um pedacinho de cada um de nós ali. Então é muito satisfatório saber que, já que não foi meu amigo, já que não foi, pelo menos é meu compatriota, uma honra. Eu assisti as corridas sempre com meu tio Doni, ou meu pai, ou minha mãe, ou com meu tio. Sempre era com meu tio, mais com meu tio, porque ele tinha uma energia mais do esporte e tal. Primeiro um ritual, era acordar de manhã, já tomar café, fechar a sala e falar, não, aqui agora é meu. Eu assistia, acompanhava. E como quando era menino lá, a gente não tinha essa facilidade de acesso. Você não pode entrar na internet e ouvir o tema da vitória, né? Como era naquela época, era só ele ganhando a corrida. E aquilo era impagável. Perguntar para qualquer pessoa da minha geração aí, ou anterior à minha geração, que via ali o cara chegar e o Galvão Bueno fazendo aquele escândalo, Ayrton Senna na ponta dos dedos, aquelas frases prontas assim, aquilo ali não tem preço. Eu acho que a corrida mais marcante do Ayrton é aquela corrida dele na chuva, que ele vem passando todo mundo, faz uma primeira volta assim, acho que é espetacular. Aquela da Inglaterra, onde ele sai, foi fantástica aquela corrida. Essa corrida de Mônaco que ele não ganhou, também fiquei muito puto com ele. Falei, filho da mãe, ele teria mais uma vitória em Mônaco. Ele foi o cara que mais ganhou. E essa ele perdeu e estava ganha.
Essa foi muito marcante, eu lembro. A do Japão, que ele bate as 2 vezes no Japão, né? Que ele tira, a segunda que ele tira o Prost. A mais marcante para mim foi aquela, né, que ele tirou o Prost fora para ser campeão, né? Foi um negócio bacana, um negócio legal, né? Já que fizeram com ele uma vez, ele devolveu de novo. Gostava muito de assistir a ele no Nigel Mansell, quando eles brigavam os dois, sabe, na pista. E as corridas de chuva, né? Porque o cara era imbatível. Mas por que ele era imbatível? Porque ele tinha um limite, mas ele passava do limite dele. Ele sempre achava que ele poderia mais, e ele realmente conseguiu mais. Tem outra, Interlagos, quando ele vence também, só com 2 marchas. Eu acho que aquele sofrimento realmente de ver que ele levou o carro, né, até a última força que ele tinha, a vitória. Essa garra do cara é que nem a corrida que foi aqui, que deu problema nas marchas, ele correu a 6ª marcha. E ele foi até o fim, ele se desgastou, ele não conseguiu sair do automóvel, ele ficou preso no carro, porque ele estava acabado. Psicologicamente falando e fisicamente falando. Mas ele foi até o fim. Isso é um exemplo de ser humano, não é nem de brasileiro, de ser humano. Realmente foi o primeiro título dele em 88. Aquela corrida no Japão, quando, apesar de eu ter 8 anos de idade, eu acordava, tá? Meu pai, vamos lá, essa corrida, o Senna vai ganhar. E como foi a corrida? O cara na largada ficou, caiu lá para 16º no grid, vem passando. Aí no momento que precisou, veio a chuva, veio tudo que o cara precisava. Aquele dia veio muita coisa do céu, veio Deus, veio água, veio tudo e fez o cara pela primeira vez campeão. Eu acho uma coisa fantástica aquilo. Não tem como esquecer, né? Na verdade, é o que eu falei, dava a impressão que você estava sendo campeão junto com ele. A equipe e o público todo, né? Invadiu aquela parte dos boxes ali e foi a festa. Na verdade, não foi o Senna campeão, como muitos diziam, né? O Japão foi campeão, entendeu? Porque o Senna foi campeão lá e todos, como todos eram fã deles, eles diziam mesmo, tanto era que no jornal saiu uma manchete, Senna campeão, junto com o Japão. Ainda assim, até hoje, quando eu vejo aquele capacete, passa um filme na sua cabeça. Dá um nó na garganta, cara, você começa a lembrar o momento. O dia que ele foi campeão, sério, cara, sabe quando sai da balança? Todo mundo tenta clicar, ele não consegue chegar perto, não tem como. Ele me viu, cara, ele me viu e fez aqui, ó. Você tem noção do que é isso? Não vou falar que ele chamou para um abraço, entendeu? Mas é como se fosse. No meio da multidão, de todo mundo, de todos os fotógrafos, ele olhou para mim, apontou o dedo e fez, tipo, vem. E eu perdi o lance de foto, foi nesse momento. Perdi, eu tive um abraço dele na hora, sabe? Aquele abraço dele tá aqui para sempre, cara. Isso não vou esquecer nunca. Por isso que eu falo, acho que perdi momentos, mas para mim foi tudo na vida para mim. A corrida que marcou, infelizmente, foi do acidente mesmo. É engraçado que hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que tenha mais de 30 anos, o que você estava fazendo no dia 1º de maio de 94 na hora da corrida? Minha mãe, até hoje, eu estava no encontro da igreja. Então todo mundo lembra o que estava fazendo. Tinha marcado um churrasco no prédio que a gente morava, com meu tio, minha tia, então a gente assistia a corrida lá. Isso era 1h a corrida, porque tinha coincidido. Aí a gente estava fazendo churrasco, começando o churrasco, aí ele morre, aí ficou todo mundo em luto, assim, comeu, né? Tinha que comer, tinha que ficar. E aí ficamos lá, como se tivesse literalmente morrido alguém da família mesmo. Que a gente tivesse recebido aquela notícia aquela hora. E aí daí transcorreu a semana inteira em luto mesmo, que todo mundo chorou a semana inteira. Era aniversário da minha irmã, no dia 1º, né? E aí a gente estava em casa fazendo uma festa para ela e tal, e na hora da corrida todo mundo ia assistir. E aí quando teve a notícia do acidente, eu lembro que o aniversário em si meio que acabou, né? Ficou aquele clima pesado e tal, e quando veio a notícia depois do falecimento dele, aí realmente todo mundo começou a chorar e tal, e eu era muito pequeno, né? Então estava de 6 para 7 anos, né? Então eu ia fazer 7 anos logo em seguida, eu faço aniversário dia 10 de maio, né? Ele veio falecer no dia 1º. Então eu lembro desse momento assim, porque foi um choque muito grande para todo mundo, né? O dia da morte dele é um dia assim
Foi muito triste, sem dúvida nenhuma. A gente estava na minha mãe assistindo e meu irmão saiu para fora com o olho lacrimejando, né? Ah, o que foi? Ah, o Senna bateu forte lá, mas eu não sei não. E assim, a forma que o Galvão narrou o acidente dele já dava impressão para quem conhecia e assistia que era um negócio meio trágico, sabe? E ficou aquilo ali marcado realmente, né? E assim, é um negócio que não tem como se apagar. E aquilo ali mexeu com todo mundo. Era um ano que se esperava muito dele. Era o melhor piloto indo para a melhor equipe, que tinha em 92, 93, dominado amplamente a Fórmula 1. Então era um casamento perfeito. Esperava-se que o Senna fosse campeão em setembro naquele ano. Não foi só para mim, acho que foi para o Japão todo. O choque que recebeu a notícia do falecimento dele parou o Japão. Dos fãs que tinha, todos. Em Tóquio foi colocado o carro da McLaren que ele corria lá na época, um vermelho, e parou. Era impossível chegar perto do carro. Flores, velas, incensos e todos que choravam ali. É como se tivesse morrido alguém da minha casa. Porque ele era tão próximo da gente, pelo menos de mim, era muito próximo de mim, que parece que era alguém da nossa família mesmo. Então, foi muito sentido. Quando eu vejo uma imagem do Ayrton Senna, uma foto do Ayrton Senna, realmente me comove muito. Me comove muito. Porque ele poderia ter dado um pouquinho mais. Poderia ter ficado um pouquinho mais com a gente. Ou até agora, né, com a gente. Aquela corrida de 94, ela foi assim, mais que a tragédia em si, a morte, acima de um ser humano. Primeiro assim, de um cara que era um ídolo de uma geração inteira, não só de brasileiros, repito. Todo mundo amava o Senna, o cara... Foi a frustração. Eu preferia que ele estivesse aqui ainda. Na verdade, foi, acho que, uma grande responsabilidade, né? E a Viviane me concedeu a honra de correr com a pintura do Ayrton, como você pode ver, né? Nunca deixou fazer isso daí, ela sabia pela causa que a gente estava fazendo, tudo pela ação. Ela liberou, quem pintou o capacete foi o Cid, que pintava o capacete do Senna mesmo. Então, foi um negocinho que a hora que eu pus lá, entrei o capacete e tal, entrei dentro do carro, aí você tem um retrovisor nesse teu carro que você olha, assim, você vê a pintura do Senna e fala, caramba, nem vou olhar muito aqui, que responsabilidade é grande. Eu acho que eu fui um privilegiado, né? Acho que foi um presente divino mesmo, de ter conhecido ele. Porque ele era uma pessoa boa. Boa não de amizade, assim, boa de coração mesmo. Sabe, acho que o que ele pudesse fazer para ajudar alguma instituição, alguma entidade, ele com certeza fazia. Tanto é que no Japão ele visitava, né? Entidades beneficentes que tinha, assim, ele... escola infantil, é o que ele mais gostava de fazer. Ele gostava muito de criança. E a molecadinha tudo Senna, né? Tudo pra ela Senna. É a única coisa que as molecadinhas chamavam, as crianças, Senna, e que lá foi tudo. Eu gostaria de ter uma imagem dele deitado no chão, com as molecadinhas em cima dele. É uma cena assim que não dá para esquecer. O sorriso dele e tal. Eu lembro que, como ele tinha, o pessoal falava lá, algumas crianças, que ele tinha a cabeça pequena e tinha a orelhinha meio grande, a orelhinha de abano, né? Então, uns falavam que ele parecia um saru. O saru é um macaquinho, entendeu? Ainda assim, ele perguntou, o que é saru? Eu falei, saru? Eu falei, você não vai gostar muito de saber o que é. Aí ele falava assim, para. Eu falei, é um macaco, um macaquinho. Ele falou, sabe por causa da orelha? Aí ele levantava a orelha e colocava a língua aqui entre a boca e imitava o macaquinho, entendeu? Isso era ele, isso daí. E assim, é um negócio que motiva. Para fazer a fachada, resolvi não mexer nela, porque vamos falar assim, eu achava assim para mim, isso é um presente de Deus, um cara que eu gostava tanto, eu poder montar um comércio e ter o Ayrton Senna desenhado. Então, apenas demonstrações de tudo isso que a gente está cansado de saber, que realmente se trata de uma figura ímpar, o maior aí de todos os tempos.
a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.